Sejam bem-vindos ao Gazeta Latinoamérica. Mais uma vez, trazemos para vocês discussões da América Latina e também, eventualmente, discussões de geopolítica de outros países com interferências na nossa política. Bom, hoje nós vamos falar da Argentina e das eleições na Argentina. Né? Como vocês podem ver, muitas coisas na mídia tradicional são escondidas, são confusas, justamente propositadamente para confundir os trabalhadores, a luta dos trabalhadores, dos mais pobres, dos oprimidos, que eu me coloco também neste lugar como vocês. Para falar sobre isso, nós teremos aqui o nosso editor, Alejandro Acosta. Olá, Alejandro. Olá. Como vai? Como estão todos? Olá. Então, hoje, Alejandro, nós vamos falar sobre as eleições na Argentina, né? E de uma maneira bem fácil, uma maneira que todos possam entender e tomar aí a sua posição, e entender também o quanto influencia no nosso país, no Brasil, e também em toda a América Latina, porque a Argentina é um país de peso, de muita responsabilidade, né, cultural e econômica no país, no continente, certo? Sim, as eleições na Argentina, que acontecerão nesse domingo, 19 de novembro, entre Javier Milei e Sérgio Massa, é o acontecimento na América Latina mais importante de todos, por toda uma série de motivos. E nessas eleições, a nossa opinião é que existe mais de 90% de probabilidade de que ganhe Sérgio Massa, porque essa aqui é uma política do imperialismo para que aconteça isso. Por que essas eleições são tão graves e críticas? Porque a Argentina se encontra na maior crise da sua história e já tem passado por muitas crises, mas essa aqui, por toda uma série de razões, é a mais grave de todas. E dependendo do que acontecer logo a seguir dessas eleições, o impacto sobre toda a América Latina, inclusive o Brasil, será gigantesco. Sim, inclusive nós vemos, né, nos noticiários comuns da mídia, né, Globo, Record, então a gente só vê reportagens dizendo que a moeda ela desvalorizou muito, que eles estão numa situação econômica muito difícil, né? E colocando, culpando o governo do Fernandes, que diz ser de esquerda, né? Então, eu gostaria que você falasse para a gente o que governa a Argentina neste momento e por que o Massa ou por que o Milei? Qual que é o caminho dos dois? Bem, então seriam duas perguntas. Primeiro, como a Argentina chegou a esta situação? De fato, são três perguntas. Como a Argentina chegou a essa situação? Qual é a situação? E por que Massa ou Milei? De fato, nós temos alguns fatos muito graves, muitos graves na história da Argentina. Eu vou mencionar três. Primeiro, a ditadura militar, com o ministro de Economia Martínez de Oz, que aplicou, esse ministro, a política do imperialismo norte-americano naquela época para criar laboratórios do que se deu em chamar laboratórios do neoliberalismo, que tiveram como eixos principais Chile, Argentina e Uruguai. E depois, a partir daí, depois da Guerra das Malvinas, isso foi exportado para o mundo inteiro. Depois, além disso, você teve os governos de Menem, governos de um peronista, que ele teve como função aplicar a política neoliberal na Argentina para valer. Menem governou do ano de 1989 ao ano de 1999. Foi um desastre. Entregou todas as principais empresas da Argentina, incluiu a Argentina
comunidade internacional, ou seja, abaixou as calças até mais no poder, para manter uma certa estabilidade perante a inflação, manteve a paridade entre o dólar e o peso 1 a 1, e com isso arrebentou com a economia argentina. Muito interessante não esquecer, voltamos ao ponto, toda a burguesia e todos os políticos dos sistemas apoiaram Menem, inclusive Massa, inclusive todo o entorno de Milei. E depois tivemos os governos Kirchner, porque obviamente a situação levou a um desastre total, e em dezembro de 2001 nós tivemos o chamado Argentinazo. O Argentinazo foi um movimento de massas, fundamentalmente de classes médias e de moradores de periferia, diferente do Cordobaço, de 1969, que tinha sido um movimento operário, bastante diferente. Mas, a partir daí, para controlar a situação, sobe no governo o kirchnerismo, liderado por Néstor Kirchner, que tinha sido governador da província de Santa Cruz, no sul da Argentina, e que tinha sido menemista. O primeiro privatizador menemista que privatizou o banco da província de Santa Cruz, privatizar um banco na Argentina, foi Kirchner. Depois nós tivemos, no ano 2016, a subida de Macri ao governo. E Macri aplicou uma política também de terra arrasada e contrai um empréstimo com o Fundo Monetário Internacional, via aval do imperialismo norte-americano, para supostamente estabilizar o país e manter o país na comunidade internacional. Entre outras coisas, transferiu logo de cara 15 bilhões de dólares, do total do empréstimo era de 47 bilhões, para fundos abutres. E com isso a economia foi de mal em pior. E isso acabou levando à vitória de Alberto Fernandes, que é o atual presidente. Alberto Fernandes, um elemento que tinha sido do kirchnerismo, da mesma maneira que Massa, Sérgio Massa, e depois rompe com o kirchnerismo. E a situação, Alberto Fernandes, com um abacaxi desse tamanho, foi de mal em pior, até chegar à situação atual. Seria a segunda pergunta. Qual é a situação atual? A situação atual é que a Argentina está totalmente quebrada. Totalmente. Então, você tem um dólar paralelo que está acima de 1.000 pesos e um dólar oficial que está em 300 e pouco. Está 3 vezes a mais. Tem 20 e tantos tipos diferentes de dólar oficial para favorecer diversos setores poderosos da economia. Então, por exemplo, tem o dólar dos sojeiros, o dólar dos importadores, e assim sucessivamente. E durante os governos de Cristina Kirchner em diante, inclusive o governo Macri e o governo Alberto Fernandes, eles usaram os caixas do Banco Central, dos bancos provinciais e da ANSES, que seria uma espécie de INSS, é o INSS deles, para manter a dívida pública girando. E com essa maneira que acontece? As reservas soberanas da Argentina estão em zero. Você deve ter ouvido falar nesses dias, nesses meses, 2 meses, 3 meses atrás, de que a Argentina não tinha como pagar a dívida pública. Então, o que fez? Usou uma salvatagem, uma operação de salvatagem dos chineses, que estenderam um crédito em yuanes e, por meio dos yuanes, pagaram uma dívida do Fundo Monetário Internacional. A situação ultra grave. E a última pergunta dessa seria aonde que tudo isso vai? Depende justamente de uma série de razões. Então, aí entraria a pergunta, qual a diferença entre Sérgio Massa e Javier Milei? Isso. E a partir daí, como eles vão responder a essa situação. Seria a diferença
Massa seria esquerda e Milley seria direita. Milley, seria um sósia do Bolsonaro, que é como conhecido, que tem ideias malucas de acabar com o Ministério de Cultura, com o Ministério de Mulheres, com toda a política social, né? Com aquela política neoliberal ferrenha. Nem se pode imaginar do que seria capaz se essa pessoa estivesse. E o receio que eu teria, né, que agora o quadro se reverteu, mas há alguns meses atrás parecia que ele poderia até ganhar, né? Porque eles estavam muito chateados, muito decepcionados com o governo do Fernandes. O Massa, ele fez parte do governo do Fernandes, ele faz parte, ou ele é do mesmo movimento, e qual a diferença entre os dois, e se você puder falar agora das eleições Bom, em si. então aí quem é Milei e quem é Massa, por partes. Milei é um economista, ele trabalhava para a especulação financeira para um grupo econômico importante da Argentina. Ele não é um Bolsonaro, ele não tem seguidores. Ele chama uma manifestação e não vai ninguém, diferente do Bolsonaro, que pelo menos até o dia 8 de janeiro, quando houve aquele golpe de Estado fake no Brasil, ou semi-fake, ele mobilizava muita gente. Hoje em dia, Bolsonaro mobiliza mais menos. Agora, no caso do Milei, não mobiliza ninguém. Chama manifestação, vai 100 pessoas. Tem uma manifestação em Córdoba, há umas semanas atrás, Córdoba, a segunda cidade do país, onde supostamente foram 10.000 pessoas. Eu acho, pessoas que moram lá me falaram que deveria ter 2.000 pessoas, que é um negócio ridículo. Se Bolsonaro chamasse uma manifestação em campanha, iam 100.000. Agora, no caso do Milei, que ele tem uma série de ideias super reacionárias, é tipo um Paulo Guedes. Essa é a definição mais clara de Milei. Agora, esse tipo de gente assusta quando a gente não tem a visão do todo. E quando a gente se deixa guiar pela propaganda. Uma grande parte dos analistas, principalmente da direita, me falar, mas principalmente da esquerda, eles seguiam pela propaganda oficial. E nós devemos, se queremos ser analistas sérios, tentar extrair dos fatos e da propaganda oficial o que é fato e o que não é fato. Nesse sentido, o que nós vemos é que a política na América Latina se repete para a região. Então, a mesma coisa que nós estamos vendo entre esse maluco da extrema-direita e o suposto democrata Sérgio Massa, nós já vimos essa história no Brasil, com Bolsonaro e Lula Alckmin. Já vimos isso no Chile, com Gabriel Boric e Cast, que é um pinochetista. Nós vimos isso na Colômbia, com Gustavo Petro e o candidato da extrema-direita do Duque, e nós vimos isso num monte de lugares. Então, o imperialismo norte-americano usa espantalhos para legalizar a vitória desses candidatos que são candidatos deles. Sérgio Massa, por exemplo, vamos ver um pouquinho da história dele, bem breve. No início da militância dele, ele nem sequer era de esquerda, ele era de direita, de um partido de direita. Depois, ele se converte ao menemismo. Foi um ferrenho seguidor do presidente Menem, que foi quem arrebentou com a Argentina. E ele, junto com o presidente do partido onde ele militava, que se chamava Alzogaray, os dois abandonam o partido, esse partido onde ele estava, que se quebra, e se tornam peronistas. E depois, por uma questão de conveniência, ele específico, Massa, se torna kirchnerista. Depois da morte do Kirchner, tanto Massa, Sérgio Massa, como Alberto Fernandes, eles rompem com o kirchnerismo e continuam sendo peronistas. Ele foi intendente, ou seja, prefeito de um município do lado de Buenos Aires chamado Tigre,
onde ele aplicou toda uma série de políticas da direita, principalmente na parte de segurança pública, política direitista, a la Bolsonaro. Tanto assim que no último debate, que aconteceu uma semana atrás, quem assistiu, devia ver que o único ponto de convergência absoluta no que foi debatido entre Milei e Massa é a questão da segurança. E Massa depois fez uma aliança em 2015 com a Democracia Cristã, o partido dele, um partido que ele criou de direita, e ele sai em terceiro lugar, apoiado por setores do peronismo, principalmente Scioli, que é um elemento da direita do peronismo. E depois, por uma série de voltas que tem havido, Cristina Kirchner não conseguiu se candidatar, porque senão iam fazer uma brutal campanha contra ela, acusada de corrupção, e ela referendou a candidatura de Alberto Fernandes, e Massa acabou se tornando, há um ano e pouco atrás, superministro da Economia, um elemento do imperialismo do Fundo Monetário Internacional. Se você acompanha a imprensa internacional, vocês vão ver que há toda uma campanha a favor de Massa para ele ganhar. Ele é o candidato do imperialismo. No último debate, que foi um debate entre Milei e Massa, Milei estava totalmente acuado. O Massa, veja bem, veja a minha pergunta. O Massa seria um Boric? O Massa seria uma espécie de Boric, mas só que como membro de um partido importante, o peronismo, o Partido Justicialista. Por que o Partido Justicialista é importante? O que é bem grave, né? Na verdade, porque é uma completa manipulação, assim, de uma coisa que tinha o seu verdadeiro elo com trabalhadores e completamente cooptada. É como se os Estados Unidos estivessem atingindo em cheio o seu objetivo, é isso? Sim, acontece que o peronismo perdeu a base de massas, agora é basicamente um partido eleitoral, mas tem uma certa base. Só que os sindicatos estão totalmente esvaziados, porque tem uma burocracia sindical muito forte. É a mais forte de toda a América Latina, junto com a CTM, ou seja, a CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores Argentinos, comparável com a CTM, Confederação dos Trabalhadores Mexicanos do México. E nesse sentido, Massa é um político importante na América Latina, mas ele tem ligações com os grandes empresários e principalmente empresários estrangeiros. Se você avalia o programa de governo de Massa, o que acontece? Ele está, em primeiro lugar, disposto a aplicar todas as recomendações, que são imposições em última instância, do Fundo Monetário Internacional. E isso implica em que, número um, probabilidade de Massa ganhar é 90%. Probabilidade de Milei ganhar, eu ponho isso em 10%. E, em segundo lugar, ele vai fazer um governo de frente ampla, o chamado de unidade nacional, onde o macrismo vai participar, a União Cívica Radical vai participar, os ruralistas vão participar, os grandes empresários vão participar, os norte-americanos vão participar, o Fundo Monetário vai participar, e tudo isso aí implica em criar um programa para estabilizar as contas na Argentina, que estão totalmente quebradas. Os bancos totalmente quebrados. Não tem dinheiro na Argentina. Não tem. A pergunta é quem vai pagar a conta. Será que vão? Será que os trabalhadores conseguirão pagar essa conta? Porque é uma dívida que tem que ter perdão, senão eles nunca vão conseguir se levantar. É um absurdo a situação. E, assim, uma crítica que eu tenho é as pessoas, muitos brasileiros ou muitos outros países, dizendo: vamos à Argentina, que o nosso dinheiro vale 10 vezes mais lá. E aí, o trabalhador tem que pensar: vamos à Argentina,
conhecer um país que está em uma crise muito difícil e que precisa trabalhar 10 vezes mais para que seu dinheiro valha o que valia há 4 ou 5 anos atrás. É assim que a gente deve pensar como América Latina, né? E não em ir se aproveitar dessa situação que é muito difícil para a classe trabalhadora, para os nossos irmãos que estão lá. Apesar do futebol ser aquela coisa diferente, a gente não está falando de futebol, a gente está falando de crescimento de continente, esse nosso continente grande, extenso e irmão. Então, acredito que essa é uma das perguntas que mais se pergunta, tipo, quando a gente fala para alguém assim, mas na Argentina você viu que está correndo risco, que eles estão ferrados, que eles não têm para onde correr. O que eu tenho a ver com a Argentina? O que a Argentina é? Né? E acaba que a Argentina está do lado do Brasil, né? Ela tem produção de carne, ela exporta para vários. Nós temos acordos de energia, né? Temos vários tipos de relações que poderiam nos prejudicar, ou o que você acha que afetaria assim, essa política? Essa política começa pelo seguinte: depois das eleições, o novo governo, encabeçado por Massa, vai precisar fazer um governo de unidade nacional. E só um detalhe aqui, um pequeno parêntese. Se remotamente Milei ganhasse, Milei não vai aplicar o programa de Milei. Ele já deixou isso claro no último debate. Ele vai aplicar o programa de Massa. O sea, nesse momento é indiferente quem ganhar. E por isso, ele disse assim, não, isso não vou poder aplicar, isso não, a dolarização, aquele negócio de mercantilizar os órgãos humanos, e tudo isso nada podia aplicar. Ele precisa estabilizar a situação e depois no futuro iria ver. Isso é número um. E número dois, esse grande golpe contra os trabalhadores, nesse grande golpe estarão todos unidos. E o golpe será muito duro. E o que quer dizer que o que importa aqui é saber qual vai ser a reação dos trabalhadores argentinos, que tem uma enorme tradição de luta, são muito cultos e, obviamente, estão um pouco desagregados por conta de uma série de mecanismos e ações que foram implantadas, mas vamos ver até que ponto haverão grandes reações. Isso aqui até pode abrir uma situação pré-revolucionária na Argentina, abertamente. Então, que ver o impacto de toda a região. E toda a região tem um problema do comércio, tem um problema da interligação entre os trabalhadores e tem os problemas históricos, culturais, etc., que pode ter fortíssimo impacto. E não esquecer do ponto fundamental. Os principais países da região, Brasil, Chile, Colômbia e México, e colateralmente também o Uruguai, eles estão numa situação muito difícil. Não tão difícil quanto a Argentina, mas muito difícil. Por quê? Porque os nossos países sobrevivem dos capitais andorinhas, pagando taxas de juros absurdas, tipo o Brasil, que nesse momento está pagando tipo uns 8 a 10%, dependendo da inflação oficial, de taxa de juros real, sendo que os Estados Unidos pagam 0,5%, o Brasil paga quase 10%. E com isso que tem acontecido, os capitais andorinhas, que são os capitais mais podres que existem da especulação financeira, vêm aos nossos países para lucrar sem fazer nada. Se a situação internacional levar isso a uma grande crise, esses capitais vão embora e os nossos países vão virar um verdadeiro cadáver. E um último ponto sobre isso que é importante. A chamada comunidade internacional, o Fundo Monetário Internacional, os Estados Unidos, não tem nada de humanitário. 3 semanas atrás, um fundo desse super especulativo que tinha comprado título de dívida de outro fundo tão especulativo quanto,
E esses fundos compram os juízes nos Estados Unidos por meio de um juiz de Nova York, aplicaram contra a Argentina mais uma dívida por não ter pago não sei o quê na renacionalização da YPF, que seria a empresa de petróleo, mais uma multa de quase 15 bilhões de dólares. Então, a catástrofe é total e o sanguessuguismo das potências estrangeiras na nossa região é gigantesco. Não há humanidade, né? Nesse fundo monetário. Foi o que você falou tudo aí. Não tem humanidade nenhuma. Inclusive, esse empréstimo que eles conseguiram com a China foi através do BRICS, do banco do banco chinês que a Dilma preside, né? O banco BND. Sim, exatamente. O Banco de Desenvolvimento e Infraestrutura. Foi por aí. Sim, sim. E, bom, então, qual seria o melhor cenário para a Argentina, assim? Seria mesmo o que está para se armar, um governo por unidade, mas onde a classe trabalhadora lutasse por si, e não com o governo. Seria uma revolução, eles estão assim com a faca e com o queijo na mão. Existe uma outra pessoa que poderia brigar por uma liderança, existem organizações que poderiam tomar a frente. Você disse que os sindicatos estão desmontados, né? Assim, acho que em toda a América Latina nós temos esse problema que é proposital, né? Esse desmonte. Então, inclusive, o presidente Lula vai fazer a volta do imposto aos sindicatos, e os brasileiros, os trabalhadores, pensam que não devem pagar os sindicatos, que eles vão ter que pagar mais um imposto em cima do salário, uma coisa que eles nunca vão usar, e que é o que a mídia fala, né? A Globo, as grandes. Mas, na verdade, é o contrário. Fortalecendo os sindicatos, nós fortalecemos a união dos trabalhadores, nós conseguimos exigir mais, nós conseguimos nos organizar mais facilmente, né? E num período desse, imagina se 90% da população aderisse a um sistema revolucionário, né? Acho que seria mais ou menos por aí a minha pergunta. Qual é a melhor possibilidade? O que seria? Sob o ponto de vista da institucionalidade, não há saída. Porque tem o problema do imperialismo, principalmente norte-americano, que quer estrangular a Argentina dentro de uma política geral. O imperialismo norte-americano precisa da guerra, Ucrânia, Palestina, e está tentando armar algumas outras com um certo controle, porque precisa manter a economia funcionando, e isso o logra a partir do complexo industrial militar. Em 2019, Estados Unidos estava para quebrar, se salvou repassando uma coisa assim como 12 a 15 trilhões de dólares, um negócio absurdo. Isso aí é alguma coisa assim como 6 anos de Brasil para as grandes empresas. E quando estava isso para estourar de novo, em 2021, entrou providencialmente a guerra na Ucrânia. E com isso, a produção de armas tem sido tanta, para exportação, para a guerra, para a Europa, para etc., que a economia começou mais ou menos a reviver. Agora que a guerra na Ucrânia está indo para os finalmente, temos a guerra da Palestina. Ou seja, precisa da guerra. E precisa que a sua retaguarda, a América Latina, esteja estabilizada. Então, se não romper com isso, não tem saída institucional. É impossível. Porque a Argentina está quebrada. O que se coloca aqui é quem vai pagar a conta. Está quebrada, mas muitas vezes quebrada. Não tem dinheiro, não tem mais reserva, não tem mais dólares para pagar a própria dívida, que já foi paga 20 vezes, inclusive. Então, a saída dos trabalhadores é fortalecer a luta pela base. Existem várias categorias na Argentina onde começou um movimento nesse sentido, ultrapassando a burocracia sindical. Além do trabalho nas empresas, tem o trabalho nos movimentos de bairro, que começou a ser retomado também, que seriam os chamados piqueteiros,
o trabalho de piquetes, e Vende colchones, piqueteiros, não sei, la sim, cultura, não? sim. E tudo isso implica justamente na necessidade de uma luta da organização pela base das lutas. E tem que chamar a uma, em primeiro lugar, ao voto em branco. Votar pelo Milei é um desastre. Votar por Massa é tão pior quanto. Porque imagina só, você vota no Massa, esse governo vai aplicar um brutal golpe contra os trabalhadores e o governo, em termos políticos, ele vai quebrar. O que acontece? O governo quebra e, portanto, eleitoralmente, Milei se fortalece. E o que realmente precisa fazer, não entrar nesses jogos e sim fortalecer a luta pela base. Tem que participar da eleição, várias organizações estão fazendo isso, pelo voto em branco, pela organização dos trabalhadores, independentemente dessas políticas anti-Argentina, anti-América Latina, pró-imperialistas, que são extremamente graves para todos os povos da região. Tem que resistir a isso aí, principalmente num país que tem tanta tradição de luta como os argentinos. Sim. Outra coisa que eu queria deixar aqui para o público também, que o PLR América Latina faz uma cobertura quase que presencial nos seus textos, porque a rede do PLR, os escritores são os redatores, que seriam os redatores, mas não são os piqueteiros, são realmente aqueles que estão lá lutando e que tem comunicação direta com o Alejandro e com os outros editores e que trazem essa informação da fonte e é publicado no mesmo dia, 1 ou 2 dias depois no máximo. Então, assim, as atualizações deste portal PLR são muito importantes para que você siga atualizado, tanto de Argentina, como a luta no Peru, se eu não me engano, né, Alejandro? Vocês estão muito adiantados, muito bem informados sobre o Peru, né, com jornalistas em campo. Então, assim, é muito importante que vocês apoiem, divulguem este vídeo e o Gazeta, o PLR. E tem canal no Instagram, não, tem canal no Telegram, errei aqui o Gram. E no canal do Telegram, a gente tem mais liberdade para publicar, para comentar. Então, seria muito interessante vocês procurarem o PLR no Telegram. E seguimos aí lutando. Mais alguma coisa sobre a Argentina que eu deixei passar, Alejandro? Não, acho que é uma mensagem final. Nesse Sim. momento, nós precisamos fortalecer o internacionalismo e a solidariedade com os povos da América Latina. Nós temos essas eleições na Argentina, são muito importantes, e a luta, e toda a crise que virá depois. Nós temos o referendo no dia 17 de dezembro no Chile, onde querem impor uma constituição ainda pior que a constituição atual, que é a constituição, com algumas pequenas reformas, de Pinochet de 1980. E temos no dia 7 de dezembro, um ano do golpe de Estado contra o governo de Pedro Castillo. No ano que vem, nós vamos ter eleições no México, na Bolívia, onde provavelmente o imperialismo vai fazer de tudo para impor o candidato mais direitista possível, principalmente no México. Por isso, nós precisamos fortalecer o internacionalismo latino-americano. Sim, e Alejandro, lembrando a todos também, os Estados Unidos, eles estão colapsando. Então, a mira, o alvo, qual seria? América Latina, nesse momento, para pagar a conta deles. Exatamente. Fiquemos atentos, espertos, vigilantes e preparados para as revoluções que nós faremos, né? Institucionalmente ou não,
nós estaremos aí. Agradeço a todos. Compartilhem essa live, compartilhem o vídeo e as notícias do PLR, entrem nos canais, vocês podem enviar e-mail para a gente também, se quiserem participar e denunciar, estamos aí, até mais, Alejandro, se você quiser se despedir. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Até mais.